Fala pessoal, tudo bem? Tranquilos? No vídeo de hoje eu quero falar sobre dois eventos importantes que costumam acontecer no mercado de renda variável. Por exemplo, o desdobramento de ações que pode pegar o investidor de surpresa e ele pode achar que as ações dele teve uma desvalorização forte. E o outro evento que costuma ocorrer é o agrupamento de ações que também pode pegar o investidor de surpresa e ele pode ter a impressão que as ações tiveram uma grande valorização. No vídeo de hoje a gente vai apresentar esses dois eventos e vai avaliar se isso gera algum impacto para o investidor no médio e no longo prazo. Bom, se você é novo aqui no canal, quero aproveitar a oportunidade de fazer um convite para você se inscrever. Toda semana a gente tem postado um vídeo novo e eu tenho certeza que esse conteúdo pode agregar muito valor para você. Então aproveita a oportunidade, já se inscreve aqui no canal. Bom, aqui eu já deixei para você o desdobramento, também conhecido como split. Aqui, uma definição clássica, ele vai aumentar a quantidade de ações em circulação e reduzir o valor unitário das ações. Então vamos pegar um exemplo aqui. Imagina que você tem 100 ações e cada uma delas custa R$10. Logo você tem R$1.000 no financeiro. Se ocorrer um desdobramento de 1 para 2, significaria que você passaria a ter 200 ações ao preço de R$5. Logo, se eu pegar 200 ações e multiplicar por R$5, eu passo a ter o mesmo valor financeiro, nesse exemplo, R$1.000. Por outro lado, a gente também tem um evento que é o oposto do desdobramento, que nada mais é que o grupamento ou split. O grupamento ele reduz a quantidade de ações em circulação e aumenta o seu valor unitário. Perceba que nesse mesmo exemplo, a gente teria 100 ações a R$10 cada uma. Só que ocorrendo um split, onde a empresa gostaria, por exemplo, de reduzir em 50% as ações em circulação, você passaria a deter agora 50 ações a um valor unitário de R$20. Perceba que o volume financeiro permanece o mesmo. A empresa só diminuiu a quantidade de ações em circulação. Bom, mas você deve estar pensando o seguinte, por que a empresa faz um desdobramento, split, ou um agrupamento split? É exatamente isso que eu vou mostrar para você. Imagina o seguinte, uma empresa costuma fazer um desdobramento para tornar suas ações mais acessíveis. Por exemplo, recentemente a gente teve um desdobramento das ações de Magazine Luiza. Ela estava custando R$100 aproximadamente, houve um desdobramento de 1 para 4, logo no lugar de você ter uma ação a R$100, você passou a deter 4 ações a aproximadamente R$25. Isso vai tornar essas ações mais acessíveis para que outros investidores possam adquiri-las. Automaticamente, na maioria das vezes, isso vai ocasionar uma maior liquidez para esse ativo. E pela ótica da empresa, ela pode se tornar mais atrativa para aquisição na perspectiva de você comparar, por exemplo, com uma empresa do mesmo setor. Vou te dar um exemplo. Imagina que Magazine Luiza estava sendo negociada a aproximadamente R$100. Só que a sua concorrente, via varejo, estava sendo negociada na faixa de R$20. Imagina que o investidor detém um determinado patrimônio, ele acha muito caro as ações de Magazine Luiza. Então ele deixa de comprar essas ações e compra as ações, por exemplo, da concorrente porque ele quer se expor àquele modelo de negócio. Quando a empresa faz um desdobramento, ela se torna mais acessível e aí ela vai conseguir competir em preço por uma ação, por exemplo, do mesmo setor. Então ali o investidor vai perceber o seguinte, ele vai perceber, poxa, agora eu tenho acesso a comprar as duas empresas por um preço próximo. Fica mais acessível para que ele possa adquirir esses papéis. Bom, mas todo evento que apresenta alguma vantagem pode apresentar também algum risco. E é exatamente isso que a gente vai ver. Primeiro risco está associado à companhia atrair acionistas indesejados. Quando ela se torna mais acessível, significa que mais pessoas têm acesso a esse papel. Logo, pode atrair capital especulativo, pessoas que só querem comprar e vender as ações no curto prazo. E isso costuma aumentar a volatilidade do papel. Um outro ponto que a gente deve observar como um risco está associado ao viés de ancoragem. Se a gente pegar esse mesmo exemplo de Magazine Luiza, a gente vai perceber que o investidor pode ficar com a cotação de R$100 na cabeça. E aí ele compra esse papel a aproximadamente R$25 por conta do desdobramento, acreditando que o papel está num preço barato, tendo como ancoragem o preço de R$100 que a empresa estava sendo negociada antes do split. Então isso é um risco que pode ocorrer também quando você tem um desdobramento de ações. Já no caso do agrupamento ou split, as duas principais vantagens seriam diminuição de volatilidade, porque você diminui as ações em circulação e automaticamente o preço do papel é ajustado para cima. Logo, você torna o papel menos acessível e, como consequência, você tende a diminuir a volatilidade. Uma outra vantagem é aumentar a percepção de valor da empresa. Por exemplo, se você olhar uma ação de uma empresa na bolsa que custa, por exemplo, R$1, R$2, você vai ter uma percepção de valor daquela companhia
menor do que se você olhar uma empresa que, por exemplo, tem uma ação que custa R$40, por exemplo. Então essas seriam as duas principais vantagens de um split. Bom, agora qual que seria o risco de um evento de agrupamento ou split? Eu listei apenas um, seria a sensação equivocada de supervalorização naquele papel. Então, por exemplo, não é incomum eu ser questionado por investidores que observaram que um determinado ativo teve um aumento de preço. E ele acredita que esse aumento de preço está associado a uma valorização do papel. Já no caso do desdobramento, não é incomum também eu encontrar investidores perguntando por que a ação X, Y ou Z teve uma queda tão grande, quando na verdade o que ocorreu foi um desdobramento de ações. Então, esses seriam os dois eventos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que esse vídeo possa ter agregado pelo menos um pouco de conhecimento para você. Um grande abraço e até o próximo encontro.